O grande sacrifício, a Terceira Guerra Mundial, está cada vez mais próxima às portas. Existem vários simbolismos dentro do ataque feito ao Irã por parte dos Estados Unidos com a desculpa de destruir instalações nucleares. Existem coisas aqui que nós falaremos desse canal que demonstram a ligação de tudo isso com as profecias bíblicas e também com a agenda global. Bem, o mundo assiste esse evento com muito espanto, com muita atenção. Há uma compreensão geral de que este é um evento que pode nos levar à Terceira Guerra Mundial, ainda mais agora com os Estados Unidos se envolvendo nesta guerra. Bem, dentro da situação ali, que vai se intensificando após o ataque dos Estados Unidos, que foi ordenado pelo presidente Donald Trump, nós temos a Turquia aumentando a sua produção de armas, mais especificamente de mísseis. Nós temos ali também a Rússia trazendo declarações de que pode colocar armas nucleares mais próximas da sua fronteira ali em direção ao Irã. Nós temos o Líbano assumindo que neste momento está oficialmente em guerra contra os Estados Unidos por conta do ataque ao Irã. Nós temos a grande maioria das nações islâmicas daquela região, onde existe apenas Israel, que não é uma nação islâmica, eu coloco para você no mapa, né? Essas regiões islâmicas estão completamente contra o ataque feito pelos Estados Unidos da América em conjunto com Israel. E é interessante, meus amados, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas, tá? Bem, em primeiro lugar, esse ataque que foi realizado, pelo exército americano, ordenado por Donald Trump, e inclusive ele estava em Washington quando isso aconteceu, um grande monumento dos maçons, Esse ataque ele foi ordenado em Washington no dia 21/6, tá? É isso que nos traz a manchete de todos os jornais, ok? O que ocorre? Nós sabemos que há a profecia de Albert Pike, maçom grau 33, que inclusive possui no centro, no coração de Washington, um templo maçônico que carrega sua estátua, que carrega sua história e também o seu nome. Bem, Albert Pike previu as 3 guerras mundiais e ele nasceu 216 anos antes desse ataque feito por Trump no dia 21/6. Será que isso é apenas coincidência? Fora que 216 é 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, 666. Então, aqui você veja, estou trazendo para você algumas assinaturas ritualísticas, assim como eu trouxe no vídeo anterior, mostrando a mídia colocando o 33 dentro dessa guerra. E o 33 também é um código maçônico que tem a ver com manipulação, com ordem através do caos. E é justamente isso que ocorre no mundo neste exato momento. As implicações dessa guerra são muitas, tá? São muitas para o mundo. Economicamente falando, isso traz um grande problema justamente por conta do Estreito de Hormuz, onde o Irã, inclusive, já teve ali, as autoridades iranianas já deram um passo à frente para bloquear essa região. Existem coisas estranhas acontecendo no Estreito de Hormuz. Aviões comerciais que passam pela área sentiram uma certa interferência de GPS. Os navios também. Navios estão evitando passar por aquela área. E é importante lembrar que grande parte do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. É exportado daquela região para o resto do mundo. E também de gás natural. Então, se essa região é sabotada pelo Irã, se o Irã faz com que todos os navios que passem por ali sejam sabotados, sejam derrubados, e eles têm o poder para fazer isso, nós temos uma crise econômica que vai afetar a todos, que vai afetar, por exemplo, no preço do óleo, no preço da carne, no preço do arroz, do feijão, de tudo. De tudo. Não é só no preço dos combustíveis. Tá? Então essa guerra, ela envolve todos os países. Ela envolve o mundo em todos os sentidos. Então assim, fora essa simbologia que eu trouxe aqui para você,
é interessante a gente colocar algumas coisas, tá? A revista The Economist, ela trouxe no início do ano que o Trump seria o grande agente do caos desta era. Tanto que a revista que carrega o rosto dele tem ali Age of Chaos, ou seja, Era do Caos. E Trump ordena esse ataque, um ataque que traz muitos problemas, pelo menos de acordo com tudo aquilo que os especialistas dentro da geopolítica, dentro da estratégia militar estão falando. Eu venho acompanhando muito nos últimos dias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a compreensão é que esse ataque dos Estados Unidos ele não faz com que o Irã recue. Na verdade, como a gente vem vendo inclusive a própria atitude do Irã no cenário internacional, isso instiga o Irã para seguir adiante. E depois do ataque americano, o que houve? O Irã atacou, mandou uma barragem de mísseis para Israel. Israel atacou o Irã de volta nas últimas horas. Isso vai continuar se mantendo. De acordo com informações da grande mídia, o Irã vem trazendo aí o seu desejo de manter essa guerra por meses a fio. Eles dizem que possuem capacidade de manter essa guerra por pelo menos 6 meses. Então, o que nós temos verdadeiramente é um cenário muito instável. E isso vai de encontro com o que Albert Pike profetizou sobre a Terceira Guerra Mundial. É importante a gente falar sobre isso. No dia em que Trump atacou, no dia 21/6, aonde Albert Pike teria 216 anos, né? O homem que profetizou as 3 guerras mundiais, profetizou entre aspas, tá? Sempre que eu falo isso em tom de ironia, pois isso faz parte do plano deles. O mundo jaz no maligno, ok? E outra, essas guerras, elas não nos empurram apenas para o cumprimento de profecias bíblicas. Essas guerras são extremamente importantes para Satanás e os anjos caídos. O preço com o qual, me ouça bem, o preço com o qual as elites mundiais pagam Satanás, recebem o seu apoio, recebem poder, recebem o aval para operar no mundo, recebem conhecimento oculto, o preço é sangue. O meu e o seu sangue. A Bíblia coloca que Satanás é homicida desde o princípio. E é com preço de sangue, desde o início da humanidade, quando nós observamos todas as nações antigas, todas as culturas, os demônios, quando a gente vê, por exemplo, Moloque. Moloque é um culto ali que se originou entre a região ali, digamos assim, que hoje é o Oriente Médio, se expandiu para vários locais. Israelitas adoraram Moloque, vários povos. Isso foi além, tá? Além do Oriente Médio, isso foi parar em Roma, foi parar, né, em outras partes da Europa, foi parar em todo mundo, a adoração a Moloque e o sacrifício de pequenos a Moloque, onde os pequenos eram cozinhados, queimados vivos, para que Moloque pudesse operar, para que Moloque mostrasse o seu poder, para que Moloque presenteasse os seus seguidores com conhecimento, com tecnologias e etc. O preço sempre é sangue. Depois de 2 guerras mundiais no século XX, a humanidade viu o avanço tecnológico mais brutal, mais disruptivo, mais assustador de todos os tempos. O que nós tínhamos antes do século XX era uma tecnologia completamente limitada, mas depois das 2 grandes guerras mundiais, houve um boom tecnológico que mudou o mundo como a humanidade conhecia. Hoje, existem tecnologias que são difíceis até de compreender. E em muitos tratados cabalísticos, maçônicos, em muitos tratados de ocultistas, que inclusive nós trouxemos aqui no canal, tá? Se você não assistiu o nosso vídeo onde nós falamos sobre Black Mirror, o que é Black Mirror? Assista. Os estudos estão aqui para você assistir, tá? A gente tem todo o trabalho para poder procurar essa bibliografia, para poder procurar essas fontes, para poder mostrar para você, além da especulação, tá? Porque o que a gente faz aqui não é especular, é trazer provas.
Tem muitos canais, tem muitas pessoas que têm um bom trabalho, mas muitas vezes utilizam muito da especulação. Não. Eu aqui faço todo o trabalho que você pode imaginar para ir atrás das informações e trazer para você os fatos. E eu comprovei. Eles desejam usar da tecnologia para poder afundar a humanidade em todo um grande engano espiritual, aonde a tecnologia será usada como uma ponte para nos conectarmos com os anjos caídos. Então, assim, guerras são grandes oferendas aos anjos caídos. Aleister Crowley fala que antes do anticristo ser coroado, a criança de Horus que ele coloca, e esse texto a gente já trouxe muitas vezes aqui no canal, antes do anticristo ser coroado, a terra precisa estar banhada em sangue. E é justamente isso que nós estamos vendo. Muitos teóricos da nova era de Aquário, que é um movimento luciferiano, defendem a mesma coisa. Que para o mundo entrar nessa nova era de Aquário, ele irá passar por guerras, por sangue, por dor, por sofrimento, e muitas pessoas serão eliminadas no processo. Então, essas guerras, meus amados, não se enganem. Não são apenas movimentos para trazer o caos e depois estabelecer a ordem. Não. São movimentos que servem aos anjos caídos. São grandes sacrifícios, grandes rituais. Assim como nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não à toa, os Rockefellers financiaram os dois lados da guerra. E isso é uma informação histórica muito notória. Bem, antes de falar mais aqui a respeito de tudo isso com você, deixe-me trazer aqui as últimas contribuições que nós recebemos para a continuidade do nosso trabalho. Nos últimos dias eu tive um grande problema, tá? Um grande problema de saúde, por isso que nesses últimos 3 dias nós não tivemos vídeos, ok? Eu não conseguia respirar, eu não sabia o que estava acontecendo, só pela graça do Criador, minha esposa comigo, né? Enfim, e eu tive que procurar os meios naturais para poder resolver esse problema. Eu comi alho, comi gengibre, né? E isso me ajudou bastante. Eu não conseguia respirar, isso abriu minha respiração de maneira assustadora. Então, agora estou recuperado aqui pela honra, glória e graça do Altíssimo, trazendo para vocês os nossos estudos e voltando com a nossa programação semanal do Matrix Mundial, tá? E desde o último vídeo nós tivemos aí 5 contribuições que foram dos irmãos José Rafael, que é um contribuidor novo aqui no nosso trabalho e traz uma grande contribuição. Everton Barbosa, que também é um contribuidor novo e traz uma grande contribuição. William Martins, que é um contribuidor fiel, contribui aqui no canal Matrix Mundial desde os primórdios e traz também, como sempre, uma grande contribuição. Temos o nosso irmão Célio Santos, que também é um contribuidor fiel de longa data, e temos o irmão Rafael Dib trazendo uma contribuição generosa e sendo um contribuidor fiel. Em quase todas as listas dos últimos vídeos você vai ver o nome aí do irmão Rafael Dib sempre nos ajudando. Então agradeço a todos esses amados irmãos que estão aqui nessa lista. E se você também quer ajudar esse trabalho a continuar, como esses irmãos aqui que estão nessa lista, eu deixo para você aí na tela a nossa chave Pix que você pode usar para poder abençoar esse trabalho. Nós precisamos do apoio dos irmãos para que o Matrix Mundial possa continuar. Tá? A única fonte de receita que possibilita esse trabalho é o apoio que vocês nos dão. E fora a nossa chave Pix, nós temos também o nosso link no PayPal que você pode contribuir mesmo estando fora do Brasil. Alguns irmãos já vêm contribuindo e nos ajudando, ok? E esse link do PayPal, assim também como a nossa chave Pix, estará na descrição para que caso você queira nos ajudar, caso o Criador toque no seu coração para isso, você possa fazê-lo. Meu muito obrigado e vamos seguir aqui, meus amados. Então, existem aspectos ritualísticos, simbólicos muito fortes por trás desse ataque dos Estados Unidos ao território do Irã. Eu quero ler para você um texto da Bíblia que fala sobre Israel e guerras no fim dos dias. Esse texto está em Zacarias capítulo 12, versículo 2 ao 3, e é dito: Estou prestes a fazer de Jerusalém um cálice que embriagará
todos os povos ao redor, as nações que estão ao lado de Israel. Quando Jerusalém estiver sob cerco, cercada, também o estará Judá. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que se levantarem se ferirão gravemente. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Então veja, desde a fundação do Estado de Israel, nós vemos guerras. Nós vemos muita confusão na região do Oriente Médio, nós vemos várias nações se colocando contra Israel e cada vez mais esse número vai se aglomerando. Não são apenas as nações árabes que estão no entorno. Você tem Coreia do Norte, você tem a Rússia se opondo a Israel, você tem a China, você tem várias nações que não estão próximas de Israel, que são importantes e que desejam aí, de alguma forma, se opor a Israel e no futuro, em uma guerra mundial, estariam no campo de batalha para atacar o território de Israel. E veja, tudo isso é profético. É importante que nós venhamos a entender, tá? A elite mundial trabalha para Satanás, eles estão empurrando o mundo para o apocalipse. E todos os sinais estão aí. Veja só que interessante, eu até publiquei na nossa cobertura que nós tivemos hoje no nosso Telegram. Se você não acompanha o nosso Telegram, nos acompanhe, esteja conosco, porque muitas vezes a gente publica informações lá, né, que são informações extremamente relevantes. Veja só, general dos Estados Unidos aparece fazendo sinal luciferiano durante transmissão da ABC News americana. Enquanto o mundo está mergulhando no caos, eles são o poder por trás das cortinas, orquestrando toda essa operação de guerra mundial. Não à toa, há 216 anos, nasceu o homem que previu como seria a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. E este homem é um dos maiores nomes, se não o maior nome da maçonaria do rito escocês, Albert Pike. Bem, não só esse general americano, que apareceu na televisão americana, ele faz ali um sinal luciferiano, né? Mas muitos estão aqui indicando que esse anel dele se parece muito com o símbolo maçônico. Bem, eu também acredito que há uma grande semelhança aqui, meus amados. Pois é, meus amados. E assim, houve até mesmo uma notícia recente de um terremoto na região do Irã, um terremoto de 5 pontos na escala Richter. É interessante por quê? Porque em 2018, enquanto a Coreia do Norte testava ali bombas nucleares, né, fazia suas experiências, houve uma notícia de que a Coreia do Norte havia atingido, se eu não me engano, um terremoto de 6 pontos na escala Richter, pois eles estavam testando de maneira subterrânea equipamento nuclear. Então, talvez esse terremoto ele tenha a ver com o Irã já possuindo esse tipo de aparato e testando esse tipo de aparato. Não à toa, o Irã colocou em suas redes que poderia atacar Israel logo com uma arma nuclear. Então assim, meus amados, realmente é algo muito grave, instável, e nós não sabemos para que caminho o mundo vai. Se nós vamos para uma terceira guerra mundial, se o regime iraniano vai cair, vai mudar, e a gente vai ter algum período de paz, nós não sabemos o que está aí prestes a acontecer. Mas, dentro do atual cenário, o que nós podemos esperar é o caos, é a crise econômica, e a provável terceira guerra mundial nos moldes de tudo que Albert Pike previu. E para encerrar, meus amados, eu quero trazer para vocês aqui algo muito interessante. Israel está ligado às profecias, e essas nações árabes, sem dúvidas, também estão ligadas nas profecias. Até mesmo na profecia de Gog e Magog, nós temos a Pérsia sendo diretamente ali citada, que é o Irã, que nesse momento está em guerra com Israel. Então é dito que no momento de Gog e Magog, o Irã se juntará com outros exércitos da terra para atacar Israel. Mas veja que interessante, a Bíblia nos fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, certo?
E eles possuem a cor branca, vermelha, preta e verde. Dentro da língua original, né, nós temos aí muitas controvérsias dentro das traduções. Existem traduções que colocam o quarto cavaleiro como amarelo. Só que o termo, em grego, ele nos leva a crer que a cor do cavalo é um verde doente, um verde cadáver, ou seja, é verde. Então, preste atenção. 4 cavaleiros, 4 cores, branco, vermelho, preto e verde. A grande maioria das nações islâmicas que rodeiam Israel possuem essas cores. Muito bem, meus amados, eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a você que até este momento seguiu comigo, ouviu todas as informações. Convido você de novo a fazer parte do nosso Telegram. Convido a você também para curtir esse conteúdo, comentar, compartilhar, para que essas mensagens, essa notícia, essa análise, tanto dentro do cenário aí do teatro geopolítico, quanto também dentro da escatologia, possam chegar a outras famílias. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo e o aspecto espiritual de tudo o que está acontecendo, pois muitas pessoas ainda não acordaram para esta realidade, de que nós estamos nos encaminhando para o fim, de que as profecias estão se cumprindo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.